Sintomas físicos de ansiedade. Vamos continuar a nossa série sobre esses sintomas tão importantes, tão frequentes, que aparecem muito na emergência, que os pacientes têm muita dúvida. Hoje a gente vai falar sobre sintomas cardiológicos de ansiedade. Gente, provavelmente você que já está aqui nesse vídeo, que está investigando esses sintomas, procurando sobre esse assunto, já teve ou conhece alguém bem próximo que teve sintomas cardiológicos de ansiedade. Talvez porque eles sejam os mais preocupantes, os que os pacientes mais confundem com uma doença mais grave, que mais confundem com um infarto agudo do miocárdio, um infarto do coração mesmo. E talvez porque esse seja o sintoma que mais leva o paciente à emergência da clínica médica ou à emergência da cardiologia. Esses sintomas realmente causam uma certa preocupação, não só no paciente, na gente que trata o paciente ansioso também, porque é realmente um pouco mais difícil de diferenciar. Então, o paciente que tem dor no peito com frequência, dor no peito que vai e volta, sensação de opressão no peito, mal-estar, medo, sensação de que está morrendo, coração acelerado, sensação de falta de ar, tremor e sudorese, ele vai achar que ele está tendo um infarto e que por isso ele precisa procurar emergência. E não é infrequente esse paciente procurar emergência, fazer eletro, fazer uma investigação extensa cardiológica repetidas vezes. Na verdade, isso é bastante frequente no consultório. Às vezes, quando o paciente chega com essa história, eu falo, e você já procurou emergência algumas vezes, fez vários exames e nada vem alterado, não é? Ele já me pergunta assim, mas doutora, como é que a senhora sabe disso? Porque é assim que normalmente acontece. O paciente tem sintomas que são realmente físicos, ele procura emergência algumas vezes para investigar, porque parece muito um quadro cardiológico, só que ele termina não encontrando nada de alterado nos exames. O que a gente tem que lembrar? Esses exames normais, eles não significam que esse sintoma está sendo inventado, não. O paciente está sentindo, ele tem esses sintomas, eles são reais. Quando o paciente inventa o sintoma, a gente está falando de uma outra coisa, não é de crise de ansiedade. Mas nesse caso, o paciente realmente apresenta os sintomas, ele realmente tem a sensação nítida de que está sofrendo uma doença do coração, está doendo, está apertando, está com falta de ar. Muitas vezes a dor vai da região do coração até o braço esquerdo, isso termina confundindo ainda mais. Algumas vezes ela já vai para outras localizações, para o abdômen, para o braço direito. Isso já não fala tanto a favor de um infarto. Então é frequente esses pacientes fazerem vários exames, procurarem emergência com bastante frequência, repetidas vezes. Mas quando a gente fala de sintoma ansioso, a gente não pode dizer que o paciente não tem nada. Ele tem sim um sintoma, a gente já conversou sobre isso aqui. Ele tem um sintoma cardiológico de origem psicológica. A diferença é a origem do sintoma e como é que a gente vai tratar. Normalmente, esses sintomas aparecem depois de uma situação que o paciente passa por muito estresse ou quando ele está vivenciando dia após dia um estresse muito grande, quando o sofrimento ele já existe de alguma forma. Sempre que eu vou avaliar um paciente desse, eu preciso questionar que tipo de situação está acontecendo que possa influenciar esse sintoma. É claro que toda vez que eu vejo um paciente que tem esse tipo de sintoma, dor no peito, palpitação, falta de ar, eu não vou logo dizendo, isso é ansiedade. Pelo menos uma, duas investigações o paciente merece. Muitas vezes a gente está diante de um paciente que tem fatores de risco para ter um infarto e que tem uma história positiva de ansiedade. Às vezes até para a gente é difícil diferenciar, a gente costuma conduzir o quadro investigando, conversando com o paciente durante a crise, percebendo se o paciente está com um sintoma muito diferente dos últimos ou do que ele está habituado. Se o paciente não melhora com as medicações SOS que a gente prescreve para o momento da crise, isso também fala a favor de um infarto, mas é sempre importante lembrar. São crises repetidas, já foi feita a investigação 1, 2, 3 vezes, vamos tratar essa ansiedade? Adiar esse tratamento só vai fazer você continuar sofrendo, adiar a resolução do problema e a preocupação só continua. Então, tudo que a gente não quer é um paciente insistentemente na emergência clínica, procurando um atendimento que às vezes não é exatamente nessa emergência que ele está procurando, que ele vai encontrar, sofrendo
sem conseguir fazer o tratamento ou sem aceitar que precisa fazer um tratamento para ansiedade. Normalmente, o paciente que tem sintomas físicos de ansiedade, ele não tem só cardiológicos, ele tem quadros dolorosos, ele tem sintomas como o tremor, a palpitação. A palpitação, às vezes, é só a sensação de que o coração está acelerado e algumas vezes ele nem está. O paciente vai medir a frequência cardíaca e ela está lá normal, mas com aquela sensação de coração acelerado. Algumas outras vezes o coração acelera mesmo, existe uma certa descarga de adrenalina que pode aumentar a frequência cardíaca, mas isso nem sempre acontece. A sensação de aceleração do coração normalmente acontece. Muitas vezes o paciente se queixa também de dormência na mandíbula, dormência no braço ou na mão esquerda. Isso fala a favor tanto do quadro ansioso quanto do quadro de infarto. Então a gente novamente precisaria investigar para saber do que se trata. O mais importante é que a ansiedade bem tratada, a ansiedade que está bem controlada, se a gente aborda esse paciente tanto do ponto de vista medicamentoso quanto psicológico, a gente tem uma condição de dar muito mais qualidade de vida para esse paciente. O paciente para de frequentar a emergência clínica tantas vezes por semana ou por mês, o paciente volta a ter uma qualidade de vida. Por quê? Porque parou de ter crises frequentes. Eu não canso de ver os pacientes no consultório falando: doutora, nunca mais eu fui na emergência. Quem é meu paciente e trata de ansiedade vai rir disso aqui, porque a gente conversa muito sobre isso. E a emergência, precisou procurar? Não, doutora, não precisei procurar. Por quê? Porque a gente está controlando os sintomas ansiosos. Não esquecer que a gente também pode lançar a mão das medicações para a crise, as medicações SOS. Esses remédios normalmente têm um início de ação um pouco mais rápido e podem controlar e ajudar o paciente no momento da crise, mas o tratamento em geral precisa de um tratamento de uso contínuo para evitar o aparecimento das novas crises. Em geral, o que a gente faz é essa associação. O que é o melhor? O melhor é a gente tratar de maneira contínua. Quanto menos SOS o paciente precisa, mais bem tratado ele está sendo. Ou seja, quando no SOS não está sendo necessário, esse paciente está controlando bem as crises, o remédio de uso contínuo está funcionando muito bem. Manter o tratamento pelo tempo adequado também facilita o controle das crises e dá mais segurança para a gente e para o paciente de saber que, retirando essa medicação só na hora certa, o paciente vai ter menos riscos de novas crises, menos risco de recorrência, menos risco de desencadear novas crises e novos episódios ansiosos. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se gostaria de discutir qualquer outro sintoma ansioso, vamos falar aqui nos comentários. Até a próxima!